Olá, meninos e meninas, jovens e jovas, aqui quem está com vocês é o professor Etiel, professor de filosofia. E antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, eu queria saber como que vocês estão nessa quarentena. Eu espero que vocês não estejam aí que nem bicho preguiça, ou também que nem, sei lá, koala, que só sabe comer e dormir. Espero que vocês estejam bem, eu sei que não está sendo fácil, mas vamos de filosofia, porque filosofar é preciso, filosofar é importante. Então vamos à nossa aula de hoje sobre Idade Moderna. Para nós falarmos da Idade Moderna, nós vamos falar de um personagem muito importante, que ele está nesse momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna, que é Nicolau Maquiavel. Mas antes de nós falarmos dele, nós temos que falar que existe aí uma mudança de paradigma. Como nós falamos da Idade Média, nós falamos do teocentrismo. Deus era o centro dos debates e esforços intelectuais. E agora nós estamos no Renascimento. Nós estamos nessa transição para a Idade Moderna. Nós vamos falar agora do humanismo ou do antropocentrismo. Agora não é Deus o centro, agora é o homem. O homem é o centro dos debates e esforços intelectuais. E é com isso que nós falamos de Maquiavel. Nós temos que falar de Maquiavel. Nós temos outro paradigma muito importante que nós vemos aí se separar em Maquiavel, que é a questão da ética e da política. Se antes o bom governante, a ética e a política estavam aliançadas, Maquiavel quer fazer uma certa separação e dizer que a ética é uma coisa e a política é outra coisa. Então, Nicolau Maquiavel assume um problema prático, que é o afastamento da ética e da política, surgindo daí a sua contribuição com vistas a dar alguma explicação para essa questão. A ética em Maquiavel se contrapõe à ética cristã herdada aí da Idade Média, tá certo? Então, com Maquiavel, a finalidade aí das ações, das atitudes dos governantes não está pautada na moral cristã. E o que ele vai dizer? A finalidade das ações dos governantes passa a ser a manutenção da pátria e o bem geral da comunidade, não o próprio bem em si, de forma que uma atitude não pode ser chamada de boa ou má, a não ser sobre uma perspectiva particular, sobre a conduta e fins justificáveis. Então, tem que ter, para Maquiavel, as ações e as atitudes do governante, ela precisa ter uma perspectiva histórica e de fins justificáveis. Ele dava uma importância muito grande a conhecer a história, ou seja, aquilo que aconteceu lá no passado pode ser exemplo para a gente não errar da mesma forma, ou para melhorar a nossa atuação. E ele dizia que tudo que nós fazemos, mesmo que seja um ato de bondade, como um ato que não seja tão bom, ele precisa ter um fim justificável. Sempre tem que ter algo por trás que seja necessário para a manutenção, a unificação da pátria, o bem comum. Tem que ter algo por trás. Não é justamente agir de forma maldosa sem ter qualquer sentido, sem ter qualquer fim justificável. Então, é isso que ele vai trazer. Então, a teoria de Maquiavel traz um parâmetro particular sobre a conduta daquele que governa. Pelo fato de não ter vínculos éticos, não é algo, como é que eu posso dizer, imutável. Então, o que ele vai dizer aqui? Morais, ele não tem vínculos éticos, morais e religiosos. Ele mesmo se apoia, ora no bem, ora no mal, e diz que a conduta do príncipe deve ser de acordo com a situação que se apresente. Então, é no contexto de uma Itália não unificada, que estava dividida aí em principados, e as outras nações estavam unificadas e fortes, tanto político como militarmente, como Espanha, Inglaterra, França e Portugal. Mas a Itália ainda não tinha se unificado, estava fragilizada, tanto política
quanto militarmente, separada aí em pequenos principados. É onde Maquiavel, que está em Florença, vai escrever a sua obra. E é nesse contexto que ele vai escrever uma intensa reflexão filosófica com viés atípico até o momento, separando a ética e a política como áreas separadas e independentes. Assim, a política, segundo Maquiavel, seria autonormativa, desenvolvendo o que podemos chamar de realismo prático, ou seja, aquilo que se apresente. Então, essa separação é um fator primordial para entender a renovação do sentido e da relação entre a ética e a política apresentada em Maquiavel. Então, no que ele vai se pautar, como eu já disse? Nos ensinamentos da história e da vida real. Defende a existência aí de uma ética comum a todos e uma ética diferente, que é a chamada a ética do governante. E o que ele vai dizer sobre essa ética do governante? Que a piedade não é totalmente extinta, mas apenas uma ferramenta que pode ser equiparada à crueldade, contando que garanta o sucesso final proposto pelo governante em suas medidas, visando a consolidação do poder e o sustento da ordem. A relação entre a moral e a política deve ser investigada no que Maquiavel denomina de verdade efetiva, a verdade dos fatos, ou seja, a realidade dos fatos, e não em elucidações imaginárias e de abstratas de como deveria ser o ideal de governo. Não, ele quer a verdade efetiva. Por isso é que, olha uma frase de Maquiavel, ele diz: daí ser necessário a um príncipe, se quiser manter-se, aprender a não ser bom e a valer-se disso ou não, segundo a necessidade. Então, cabe ao chefe de Estado agir em conformidade com as circunstâncias e não a partir de preceitos morais pessoais. Ele pode até ter aí uma moral pessoal, mas ela não pode interferir na sua atuação como governante. Uma afirmação primordial da atualidade, do tempo presente, tipo assim, é no aqui e agora as ações dele, que ele impele. Parafraseando um importante professor que fala sobre Maquiavel, ele diz, que é o professor Ames, os fins justificam os meios. Quer dizer o quê? Que o príncipe deve ser, muitas vezes, amoral no exercício da sua atividade e na manutenção desta. Se necessário, o emprego da força coercitiva, a guerra, a espionagem, o uso da violência ou mesmo a traição, tudo pode ser utilizado com aparência de legitimidade, visando centralmente o bem da comunidade. Então, olha o que Maquiavel está falando, está fazendo. Ele vai dizer que existem virtudes que podem ser perniciosas, podem ser maléficas, que podem levar o governo a ser destruído. Como também ele diz que alguns vícios podem trazer benefícios. Ou seja, inexistem parâmetros irredutíveis e imutáveis que regulem as ações do governante. Sua deliberação é ilimitada, visto que ela não será pautada em quaisquer princípios éticos ou de conduta moral, mas subordinada por conveniência em detrimento da oportunidade que se apresente. Esse é Maquiavel. Esses são os conceitos trazidos e esse rompimento, o renascimento da cultura greco-romana, de volta Platão e Aristóteles, análises aí da política através de Maquiavel, trazendo esse realismo prático, de acordo com aquilo que se apresenta, a verdade efetiva. E aí é Maquiavel. E aí, galera, vocês gostaram da aula de hoje sobre Maquiavel? Estamos juntos e nos vemos em breve. Valeu, tchau, tchau!